Olá, hoje nós vamos falar sobre ancoragem e outros assuntos relacionados à ancoragem. Essa é uma teoria bem breve, porque a maior parte do processo de ancoragem é presencial, é fazer exercícios, tá? Então, nós vamos falar sobre a ancoragem, da parte teórica dela, e vocês vão treinar nas aulas práticas. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha tela, ok? Para vocês verem o que eu estou falando, ok? Vocês vão ver aí que tem um desenho bem interessante sobre uma âncora. Eu achei bem interessante puxar esse desenho que eu encontrei aqui, de como é que a gente ancora as coisas, ok? E vamos falar agora sobre as âncoras, ok? Bom, é um meio eficaz de solidificar e transferir experiências de aprendizagem, ok? Não só de aprendizagem, ok? Nós estamos falando agora de ancoragem e aprendizagem, que é a página 242, ou 242, 241, 243, porque cada manual aí tem uma repaginagem aí, uma paginagem, porque eu andei mexendo um pouco, tá? Uma hora eu padronizo isso, garanto para vocês, mas hoje ainda não. Então está entre a página 241, 242 e 243, ancoragem e aprendizagem. Nós vamos falar primeiro ancoragem no sentido de aprender, de como se aprende e como se usa as âncoras de aprendizagem. Então, a aprendizagem é um meio eficaz de solidificar e transferir experiências de aprendizagem, a âncora. Âncora envolve o estabelecimento de uma associação entre uma pista externa, um estímulo e uma experiência ou estado interno, tá? Então, vou dar um exemplo assim. Se eu brincar aqui com as mulheres que estão assistindo, né? De mulher para mulher, vocês completam assim, Marisa, né? Porque é uma âncora muito grande que a gente tem essa música, tá? E tem outras também, esses jingles de propaganda, todos eles são âncoras muito poderosas, tá? Se a gente fala de, sei lá, tem tanta âncora, gente, que na hora me foge alguns. De repente, na aula, a gente entra ali e puxa algumas, tá? Mas esse de mulher para mulher, Marisa, ele é automático. Quando eu faço isso na sala presencial, todo mundo fala, Marisa, porque é uma coisa que gravou. E não é uma coisa assim tão... Não é recente, nem existe mais, não passa mais, e mesmo assim a gente ainda tem elas. E um monte de outras músicas de jingle que viram âncoras, tá? É assim, é a vida da gente, tudo cheio de âncora, tá? Nós temos uma música lembra alguma coisa, o cheiro do café lembra alguma coisa. O cheiro de café, por exemplo, eu lembro muito do meu avô materno, tá? Porque era ele que fazia café na época que eu era pequena, que eu era menina. Então eu lembro muito disso. Por exemplo, pão caseiro, eu lembro da minha avó paterna. E cada um a gente tem várias coisas. Por exemplo, uma música infantil hoje, eu tenho várias músicas infantis que são âncoras para lembrar da minha nera, da minha netinha. Então são âncoras, tá? E âncoras podem ser olfativas, gustativas, e pode ser espaciais, e pode ser de toque, e pode ser auditivas. Tem todo tipo de âncoras relacionadas a todos os sistemas representacionais, todos os nossos canais sensoriais, ok? Algumas aprendizagens estão relacionadas ao condicionamento, e condicionamento se relaciona a um tipo de estímulo ligado à reação. Uma âncora é um estímulo que se torna associado a uma experiência de aprendizagem. Então, por exemplo, se vocês lerem aqui, eles vão falar aqui da âncora do, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, do cão de Pavlov, que ele salivava antes mesmo de acontecer, antes de tocar o sino, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, tá? Eu não lembro se eu coloquei, senão eu vou falar com vocês depois dele aqui, olha. Se você pode ancorar algum recurso a um ambiente e acionar essa âncora em outro ambiente, como um lembrete associativo do que você aprendeu. Então, você pode fazer uma âncora numa sala de aula e depois ir para uma situação onde aquela experiência, aquele conhecimento é necessário. Por exemplo, uma pessoa que aprende combate ao fogo. Ele aprende numa sala de aula. Só que quando ele vai para o presencial, para a vida como ela é, ele vai estar combatendo o fogo mesmo. Ele vai usar âncoras de aprendizagem para saber como se comportar em relação ao combate àquele fogo. E assim serve para tudo, todos os aprendizados são assim. A gente aprende em sala de aula, em ambiente de treinamento, em ambiente de prática,
e depois a gente vai para o campo e pratica aquilo na vida real, tá? No caso de acionar uma âncora, pode obter resultados não totalmente favoráveis, pois em algumas situações há pistas ambientais que podem impactar de uma forma não esperada. Então, às vezes, aquela âncora foi gerada num ambiente controlado, dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente de treinamento, e quando você vai acionar essa âncora, ela é acionada num espaço onde existe ali um problema de temperatura, de poluição, de som excessivo, de menos som, alguma coisa do gênero, e esta âncora acaba tendo uma associação prejudicada por aqueles ambientes ou pelos processos ambientais que estão muito divergentes em relação ao ambiente onde ela foi criada, ok? Desenvolver a capacidade de usar as âncoras aumenta a possibilidade de que os aprendizados sejam transferidos ou estímulos possam ser utilizados em ambientes distintos de onde se originaram. Então, a gente cria uma âncora num lugar, mas você pode usar ele em qualquer lugar. Vocês vão ver que durante o processo de aprendizagem das âncoras e os exercícios que nós vamos fazer na sala de aula, vocês vão perceber que é muito fácil e que a gente está usando âncora direto sem saber, ok? Próximo. Um ponto primordial da ancoragem é o sincronismo do estado que está sendo ancorado. Então, espera um pouquinho. Antes de passar esse slide, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha na página 242 de vocês, dizendo assim, eu vou falar sobre uma âncora, não vou falar dessa aqui não, vou falar de uma outra âncora. Vou falar de uma brincadeira, de uma ancoragem que foi feita com macacos. Eles pegaram 3 macaquinhos, aqueles macaquinhos pequenininhos, né? Não lembro o nome deles, mas são os pequenininhos. Não sei se macaco ferro, um negócio assim. Eles são os pequenininhos. E eles colocaram dentro de um ambiente e colocaram bananas e frutas ali para que eles... Deixa eu pegar minha água aqui. Para que eles comessem, tá? Só que foi assim, a cada vez que algum deles, por algum motivo, ia lá pegar a banana ou as frutas, ele levava um jato de água gelada, mas super gelada mesmo, tá? Então, toda vez que ele subiu para pegar a fruta, e essa fruta não estava liberada porque eles tocavam um sino. Quando o sino tocava, podia comer a fruta, mas se não tocasse o sino, não podia comer a fruta. Então, subia para comer a fruta, levava um banho de água geladíssima, congelante mesmo, tá? Incômodo. Então, eles começaram a perceber que eles só podiam comer as frutas quando tocasse o sino, quando tocasse aquela sineta, tá? Era um som. E aí, foi lá, né? Por um tempo. Então, quando algum dos macacos tentava subir, os outros 2 batiam nele. Porque todos os 3 levavam água gelada, né? Quando um subia. Até que chegou uma hora que nenhum deles mais subia. Aí, o que eles fizeram? Eles trocaram um macaco. Pegaram o macaco, tiraram de lá e colocaram o macaco novo. Esse macaco novo não sabia. Então ele tentava subir, os outros já batiam nele, já não deixavam ele subir mais lá para pegar as frutas, né? Até que todos os 3 macacos tinham sido trocados, foram trocando consistentemente, e os 3 macacos ali nunca tinham tomado nenhum banho de água gelada, e no entanto eles já sabiam que eles só podiam subir para pegar as frutas quando tivesse tocado o som, tá? E aí vocês falam assim, mas isso é animais, tá? Eu vou dizer para vocês uma coisa muito chata, que infelizmente nós seres humanos também somos condicionados. E assim, desde a nossa infância, tá? Se fizer isso, vai ter esse problema. Se fizer aquilo, tem aquele problema. Se tiver aquilo outro, tem aquele problema. E a gente vai sendo condicionado. Quer dizer, gerência, por exemplo, venda, meta de venda é um condicionamento em alto nível. Quer dizer, se você não bater a meta de venda, você não vai ter resultado. E o resultado da âncora de bater a meta de venda é você receber as vendas. E aí existem todos os procedimentos comportamentais que você tem que ter para bater a meta de âncora. Lá, a âncora é uma meta, a venda é uma meta ancorada. Tá? Então, olha como as âncoras são presentes. Por exemplo, isso é proibido hoje, mas eu ainda acredito que ainda exista, tá? Mesmo sendo proibido, sendo ilegal, aquelas âncoras subliminares. Então, eles pegaram, foi nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil, mas já testaram aqui no Brasil também, tá? E fizeram assim, durante um filme, vinha uma imagem muito rápida de beba Coca-Cola. Aí a imagem não era mais beba Coca-Cola, era uma garrafa, um copo de Coca-Cola suando.
E isso foi sendo projetado no filme de uma maneira muito rápida que o nosso nível consciente não pegava, mas o inconsciente estava pegando. E quando teve o intervalo, foi na época que ainda nos cinemas tinha aquele intervalo, né? Aí quando teve o intervalo, simplesmente o coffee ficou horrorizado, ficou uma coisa de louco, todo mundo queria Coca-Cola. Mesmo quem não bebia Coca-Cola, queria Coca-Cola, nem sabia porque queria Coca-Cola. Então, essa ancoragem subliminar, tá? Ela cria um estímulo muito grande e, assim, na hora que acabou, tá todo mundo morrendo de sede, desesperado para tomar a Coca-Cola, tá? Isso também é uma espécie de ancoragem, tá, gente? Então, nós estamos criando âncoras o tempo todo. Por exemplo, eu tenho uma âncora muito grande relacionada a uma música. Quando eu escuto essa música, eu tenho vontade de sentar. Foi uma âncora que foi criada há 27 anos atrás, tá? Em mim. E toda vez que eu escuto essa música, se eu estou de pé, eu quero sentar. E quero sentar de uma posição específica. É uma âncora musical. A âncora mais poderosa que existe é a olfativa, tá? É o nosso olfato, tá? É a âncora mais poderosa que existe, tá bom? Vamos continuar, isso é uma parte dessa aula aqui, tá? A âncora precisa estar vinculada a um estímulo. Então, por exemplo, toca a música, senta, toca o som, você pode comer, tá? E, por exemplo, você subiu lá, água gelada também cria uma âncora de dor. Toda vez que você for comer, que não escutou o sino, você vai sentir dor, tá? O sincronismo de uma âncora permite que a âncora seja estabelecida no pico do estímulo. Então, é assim, a âncora, ela precisa ser... Se eu estou fazendo uma ancoragem, por exemplo, que nem o caso do cheiro do café. Se for um cheirinho fraco de café, não vai ter, mas quando aquele cheiro de café de manhãzinha e ele está aquele cheiro forte de café chega no meu nariz, imediatamente eu lembro do meu avô, tá? Então, é o pico da âncora. E quando nós estamos falando dessa ancoragem, quando você for fazer a âncora em alguém, o toque tem que ser na hora que a pessoa está no pico da sensação que ela quer ancorar, tá? Os estímulos, eles ficam conectados a experiências ancoradas. Essa é a razão porque os estímulos que são simbólicos são muitas vezes âncoras mais eficazes. Quando a gente faz estímulos simbólicos ou estímulos de toque, de tato, elas são extremamente eficazes, ok? Vamos lá. A sincronia do estabelecimento da âncora com o estímulo além do momento, local e ambiente, é uma coisa que é associada, ela é associada ao momento, ao local, ao ambiente, à posição, ao som, tem todo um contexto aí. Não é simplesmente uma questão mecânica, mas envolve também conexões lógicas conectivas a nível de energia, de experiência de referência, de estado interno, de mapa de mundo, de crenças, valores e muito mais. Aqui está paz, mas é mais. Envolvem questões com associações profundas, ok? Peço desculpa pelos erros de português aqui da apresentação, vou consertar na próxima, ok? Um resumo de âncoras, tá? Âncora empregam o processo de associação para focar a consciência, reacessar conhecimento cognitivo e estados internos, conectar experiências a fim de enriquecer significado, consolidar conhecimento e transferir aprendizados e experiências para outros contextos, tá? Ok? Falamos de ancoragem de aprendizagem, tá? Quais são os tipos mais comuns de âncoras, tá? Estímulos, tom de voz, gesto local, palavra-chave. Então, algumas palavras, parece que elas chamam a gente, tá? Por exemplo, uma âncora muito interessante que muitas pessoas não percebem é a faixa de pedestres, é uma ancoragem visual, ok? Símbolos, metáforas e slogans. Lembra que eu falei? De mulher para mulher, já vem Marisa, né? Na hora, é um slogan, tá? E existem aquelas âncoras universais, que são analogias e experiências comuns. Então, por exemplo, o símbolo de radioatividade é uma âncora visual universal. Então, por exemplo, perigo, quando tem nas praias aquele símbolo do tubarão, a nadadeira do tubarão, aquilo ali já é uma âncora universal. Em todo lugar que você vai, se tiver aquele símbolo, aquela bandeirinha, significa que você tem riscos de tubarão na praia, tá? E
Bom, quais são as âncoras mais comuns? Fiz aqui um arquivinho. Esse arquivo não tem no manual de vocês, tá, gente? Se vocês quiserem, depois vocês me peçam, eu coloco no grupo, tá? Âncoras visuais, ó, bandeira nacional, retrato de pessoa, um sorriso, um dia de sol, uma rua cheia de árvores floridas, esses são âncoras visuais, tá? E outros símbolos visuais, como chama? Sinais de trânsito são símbolos visuais, faixa de pedestre é símbolo visual e outros símbolos também visuais que a gente tem, tá? Âncoras aditivas. Seu nome é uma âncora de vida poderosa. Por exemplo, meu pai, quando tá bravo comigo, até hoje, meu pai me chama de filha, minha mãe me chama de filha. A minha mãe até fala Fátima mais frequente, mas meu pai é filha. Se o meu pai falar Fátima, ou ele está querendo alguma coisa, tem algum problema. Ou ele está com problema, ou eu estou com problema, tá? Então, âncoras auditivas são seu nome, o som de uma música, um tom de voz diferente, tá? Crianças brincando, som de crianças brincando, algumas palavras, exemplos. Exemplo, cão é uma âncora auditiva, se você falar a palavra cão, você já lembra de um cachorro. É uma âncora para um animal comum, tá? Com determinadas qualidades. Âncora sinestésica, sentar em uma cadeira confortável, um banho gostoso, um gesto de poder, tá? Aquele soco que você faz, um toque no ombro. Nem todas têm exatamente as mesmas representações visuais, auditivas e sinestésicas. Porém, ninguém tem a mesma experiência, tá? Ninguém tem a mesma experiência de âncora. As âncoras podem ser comuns, mas o resultado delas são especiais e específicos para cada pessoa. Ó, âncoras olfativas e gustativas. Cheiro de asfalto, de hospital, de café, de escola, de bebê, de comida predileta, de bolo da avó, tá? Todas são âncoras olfativas e gustativas, tá? Agora, processo de ancoragem, tá? Aqui é um resumo, tá? Ancoragem é um processo de associação de interno com externo. É uma informação presente que se transforma em um estímulo. A associação é focar na consciência, acessar cognição e estado interno, experiências com significado e conhecimento, transferência de aprendizagens e para conteúdos. Como é que a gente estabelece uma âncora? A gente estabelece uma âncora através de repetição, de estado interno intenso. Então, é assim, por exemplo, eu tenho uma colega, uma amiga, já há muito tempo que eu não falo com ela, que a campainha da porta para ela é uma âncora muito triste, porque ela escutou a campainha da porta, ela abriu a porta quando ela tinha eu lembro que ela era jovem, ela era adolescente, e era a polícia informando que os pais dela tinham sofrido um acidente, tinham morrido no acidente. Então ela tem uma âncora muito ruim relacionada à campainha. Então é um estado intenso muito grande. Quando ela abriu a porta, ela viu a polícia. Então, nossa, aquilo para ela, quando toca a âncora, quando toca uma campainha com aquele som, ou quando ela vê policiais, tá? Dois juntos, não é um policial, não tem que ser dois juntos, mais ou menos naquela posição, ela imediatamente ela entra nesse processo de desespero, porque foi quando ela soube que os pais tinham falecido num acidente de trânsito, tá? Você pode reforçar uma âncora e pela intensidade da experiência. Então, você pode pegar e fazer, por exemplo, existem alguns treinamentos que a gente faz, que a gente reforça uma âncora pela intensidade da experiência, tá? Além de repetição. Criar um símbolo gatilho, por exemplo, o som de uma sirene é um símbolo gatilho, tá? Porque a gente aprende que aquele som daquela sirene significa perigo, tá? Ou através de um comportamento específico, ok? Qual a elaboração do ciclo de uma âncora? Quanto mais específica e elaborada for, mais eficaz e eficiente ela será, tá? E tem que ter uma riqueza de significados. Então, isso tudo a gente vai treinar, vocês vão aprender isso no treino, porque não adianta eu falar aqui que vocês não vão aprender aqui, vocês vão ter que aprender treinando mesmo, tá? Tem os estímulos da voz e tudo mais aqui, tá? Estabelecendo uma âncora, a gente estabelece uma âncora por repetição, por intensidade, ou sempre através de sincronismo, a intensidade, o momento ideal é o ponto intenso da sensação que nós estamos vivendo, tá? Âncoras, elas passam por
elaboração de ciclos, tá? Elas podem ser naturais, neurológicas e básicas, elas podem ser ocultas, que são ignoradas pelos filtros de interferência de consciência, mas que nós temos. Quer ver uma âncora oculta muito comum e muitas pessoas não percebem? Vocês sabiam, gente, que vocês que ainda têm mãe, que vocês têm uma âncora oculta para o cheiro da mãe de vocês? É uma âncora oculta. Quando a mãe de vocês chega perto, vocês acionam um momento quase certo do nascimento de vocês, que é o cheiro da mãe de vocês, tá? Quando vocês tiveram contato com a mãe de vocês. E é uma âncora totalmente oculta e ela faz uma alta interferência no seu estado de consciência. Você volta a ser criança, tá? Principalmente quando você abraça a sua mãe. Eu tive uma vez um atendimento que uma cliente chegou bem e falou assim: alguém me abraçou, eu juro, não é minha mãe, porque minha mãe já morreu, já fiz a passagem, mas essa pessoa era como se a minha mãe estivesse me abraçando. E aí, o que eu descobri? Que eu usava sabe aquele, faz muito tempo que eu não vejo, mas é um óleozinho de rosas que eu usava, porque estava muito calor, eu passava aquele óleo de rosas, principalmente nos braços, porque eu suava demais. E aquele óleo de leite de rosas, na verdade, ele é um antitranspirante. E eu passava ele no corpo, né? E eu ficava com aquele cheirinho bem suave de leite de rosas. Só que a mãe dela usava o leite de rosas. E quando eu cheguei perto dela, nesse processo terapêutico que ela estava fazendo, ela falou que ela teve a perfeita sensação de que a mãe dela estava com ela, que era o leite de rosas. E ela nunca teve consciência disso. Ela só falou: olha, eu só senti como se fosse a minha mãe. E aí, depois a gente conversando e elaborando, a gente descobriu que era o leite do cheiro de rosas, que nem uso mais, tá? Mas naquela época eu usava de vez em quando, tá? Tem uma meta-mensagem, tá? Que é um gatilho, uma simbologia dessa âncora. E a âncora, ela tem uma condição de boa formulação de ancoragem, que significa que ela precisa estar pura, ela tem que ser singular, calibrada e estar ligada a um contexto, tá? Eu vou explicar isso tudo para vocês, mas quanto mais no presencial, melhor. E nós vamos fazer vários exercícios, olha, exercício de colapso de âncoras e transferência de âncoras, ok? Vamos falar um pouco mais agora como. O modelo de metamodelo 1 refere-se ao conjunto específico de padrões de linguagem e orientações de como desafiá-los através também. Espera um pouquinho, gente, vou voltar aqui atrás um pouquinho para vocês, que eu acho que eu ultrapassei, tá? Eu já falei de tudo isso, tá? Falei da ancoragem. Bom, vamos fazer o seguinte. Uma intensidade de âncora significa que ela tem que ser pura. Então, se eu, por exemplo, faço uma ancoragem de coragem e junto com essa ancoragem eu tenho medo, porque para você ter coragem você precisa ter medo antes, a âncora não vai ser pura. Ela tem que ser singular. O que significa o singular? Cada âncora ela é feita para cada pessoa específica. Eu não consigo fazer uma âncora para 1 milhão de pessoas. Cada pessoa tem uma âncora específica. Mesmo caso, medo, eu preciso trazer medo para trazer coragem, e aí eu ancoro a coragem. Só que essa coragem, ela vai ser específica para cada pessoa, tá? Ela tem que ser calibrada ao contexto onde eu preciso dessa coragem. Então, olha, essa âncora de coragem, eu estou fazendo essa âncora de coragem relativa a um assunto que assim, eu não consigo falar com meu chefe. Então, eu preciso de coragem para falar com meu chefe, porque eu preciso falar com meu chefe, porque eu vou embora, porque eu quero me demitir. Então, essa âncora de coragem está específica a expressar um desejo de sair ou de fazer alguma coisa, pode ser com o chefe ou não, mas é um desejo de expressão daquilo que a pessoa quer, de uma escolha. E tem que estar relacionado a um contexto. Isso está nas páginas de vocês, 248 e 249, ok? E vai também até a página 251. Aí na página 251 tem um exercício que nós vamos fazer no presencial, ok? Nós vamos fazer no presencial, tá? E depois a gente vai fazer também os exercícios da página 255, os exercícios da página 258 e 259 e 261 até a 264, ok? E encerramos essa aula. Quando nós estivermos fazendo exercícios de âncora, nós vamos fazer exercícios de âncoras quase que o dia todo, tá, gente? Então,
Não se assustem, não. É interessante para vocês, caso vocês tenham um tempinho, ler, ok? Então, se vocês puderem ler da página 242 até a página 264, será ótimo, ok? Até a próxima aula, gente.